bom dia, Fabinha. Bom dia, seja bem-vinda, amiga. Tava aqui compartilhando para umas pessoas, chamei bem mais de umas 20 pessoas. Chega, fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas. Essa minha luz hoje está com um probleminha de novo, mas eu já identifiquei o que é. É a caixinha que eu conecto. Tem que procurar outra caixinha para poder essa luz parar de ficar apagando. E aí, tudo bom? Bom dia! Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Hoje, da nossa live devocional, é como amar os meus inimigos. Vou até fixar aqui. São 39, 40, 41. São agora 6h41. Passaram só 4 minutos. Vou aguardar só mais das 6h43, mais 2 minutinhos, que é um prazo, 5 minutos pra galera entrar. E eu compartilhei com um monte de gente agora, né? Então, vamos ver. E rezar que a luz não apaga, acabou de apagar. Encontrar uma caixinha nova hoje. Resolver isso hoje. Não tá dando conta, não. Segurar a pressão. Deveria ver se eu encontrava uma caixinha agora, né? Olha ela apagando de novo. Eu vou resolver hoje. Hoje eu vou atrás de um adaptador só pra ele. Falta só um minutinho pra gente começar. E essa luz ama apaga, né? Deixa essa luz pra lá. Eu vou acendendo ela até a gente terminar a live. E hoje eu garanto pra você que eu resolvo esse negócio. Que já teve na outra live também, né, senhora Luz? Então vamos lá, muito bom dia, seja muito bem-vinda a essa live devocional, onde eu estou compartilhando 21 dias, vou compartilhar com você uma leitura desse livro aqui, ó, Amor, que tem me ensinado muito sobre o que é amor, e ainda amanhã o melhor de tudo, tá pagando muito rápido hoje, o melhor de tudo vai ser o capítulo de amanhã, que vai ser Criados à Imagem do Amor. Esse vai ser muito curioso para mim, porque eu sempre quis saber que amor é esse, né? Que Deus sente, que amor é esse, que muitas pessoas falavam e eu não conhecia. E como era andar em amor, como existia amor, se eu olhava para minha vida, se eu olhava para as minhas circunstâncias e só via um sofrimento. Então, que Deus era esse que amava seus filhos, que ama seus filhos e permite com que eles passem por sofrimento. Então, esse era um questionamento que tinha muito no meu coração até eu entender. E esse livro tem me ajudado a penetrar lá no profundo. Por isso que eu decidi compartilhar essa leitura com vocês, porque eu acredito que é um questionamento da maioria da humanidade. E quem sabe com essas leituras possa trazer mais entendimento, possa trazer clareza, possa trazer até um conforto no coração em relação a tudo que a gente sabe e experimentou sobre Deus. Então hoje o capítulo é Amando Nossos Inimigos. Como amar, os inimigos? Focar em vocês. Está pagando muito. Para de falar de você que está pagando. Se você quer pagar, pague também.
Vamos lá. Amando nossos inimigos. Em Mateus 5:4, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, né? Se tiver uma vizinha de repente falando mal de você na sua cara, falando para outra vizinha ainda, vê fulano falando mal de você, dos seus filhos, de sua vida. E aí Jesus vem e diz pra gente, porque se ela tá falando mal de mim, ela é uma inimiga. Se ela fosse minha amiga, ela não estaria falando. E aí Jesus vem e diz um negócio desse pra gente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Imagine como deve ser. Você olhar para uma pessoa que está falando mal de você e tem que olhar para ela e tem que amar aquela pessoa. É justamente isso que ele quer dizer, tá? E orai pelos que vos perseguem. Você já foi perseguido? E que eu saiba, eu nunca fui perseguido. Ou já, mas nunca me dei bola, né? Nunca dei bola para isso. Vamos lá. Vamos olhar para esse versículo atenciosamente. Essas palavras não são apenas uma boa ideia de algum homem. Elas são palavras de Jesus Cristo. Jesus começou esse parágrafo dizendo: Eu, porém, vos digo. Esse modo de começar uma fala nos mostra que as palavras ditas logo em seguida são instruções próprias e diretas logo do Senhor para nós. Quando ele disse para amarmos nossos inimigos, ele não quis dizer que deveríamos amá-los com um tipo de amor humano. Tampouco disse que esse amor seria proveniente de um sentimento que teríamos. O que ele disse com essas palavras foi que devemos amar nossos inimigos com o amor perfeito e incondicional. Do mesmo modo que ele amou eles, que não mereciam ser amados. Aqueles que não mereciam ser amados. Jesus os amou sem expectativa alguma de ser correspondido. Bom dia, Fernando. Seja bom dia, meu amigo. Seja bom dia, meu amigo. Tenha um bom dia, meu amigo. Seja bem-vinda. Eu já tô toda atrapalhada. Deixa eu acenar aqui para o meu amigo. Então, vamos continuar. Então, Jesus disse para a gente amar nossos inimigos com um amor perfeito e incondicional. Bom dia, minha amiga Thalita, linda, maravilhosa. Do mesmo modo que ele amou aqueles que não mereciam ser amados. Jesus os amou sem expectativa alguma de ser correspondido. Veja o que ele continuou dizendo. Abençoai os que vos amaldiçoam. Minha gente, é muito difícil para nossa consciência humana olhar para isso e dizer, cara, eu tenho que fazer isso mesmo? O cara tá me amaldiçoando, eu tenho que abençoar ele. É isso mesmo. Frequentemente somos muito religiosos no modo como dizemos as coisas. Ouço as pessoas dizerem muitas vezes, Deus te abençoe. Essa vai quebrar aí na sua cabeça uma cultura que tem nesse Brasil das pessoas falarem isso. Mesmo quando alguém lhes faz alguma coisa ruim. Mas quando a Bíblia fala sobre abençoar, ele não se restringe apenas ao fato de dizer boas palavras como Deus te abençoe. Abençoar nos termos bíblicos inclui tanto falar coisas boas sobre a vida de alguém, quanto falar boas coisas para esse alguém. Quando Deus abençoa nossas vidas, Ele não apenas nos diz coisas boas, mas Ele nos faz coisas boas. A bênção de Deus é uma ação mensurável. Como Jesus continua dizendo em Mateus 5:4-5, no contexto de amar os nossos inimigos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus, por ele faz raiar o seu sol para maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então Deus não faz distinção de pessoas. Ele derrama Ele derrama a chuva tanto para os justos, tanto para os injustos, tanto para aqueles que o amam, tanto para aqueles que não o amam. Então, o que ele quer dizer?
Tanto aqueles que amam você ou aqueles que odeiam você, ame-os assim como eu vos amei, entendeu? Essa é uma ação, não apenas meras palavras, e nós devemos agir da mesma maneira. Quando Jesus diz para abençoarmos nossos inimigos, ele não apenas diz que devemos fazer uma oração religiosa para eles, como Deus te abençoe, mas pelo contrário, deveríamos mostrar nossas bênçãos com nossas ações. Quando as pessoas nos amaldiçoarem, não devemos apenas dizer, Deus, por favor, os abençoe. Precisamos orar especificamente para que coisas boas venham sobre suas vidas e para Deus fazer coisas boas e específicas para eles. Tenho aprendido a abençoar pessoas com ações quando elas me amaldiçoam. Recentemente, um homem me fez muito mal. Decidi então obedecer a essa escritura e escrevi uma carta para ele dizendo que o amava e que orava para Deus prosperar a sua vida. Ao postar essa carta, acrescentei-lhe um cheque de R$1.200. É uma mudança radical. Isso aqui é uma fé radical, vem amor radical. Você não está entendendo? Jesus posteriormente nos instruiu: orai por aqueles que vos perseguem. A razão pela qual Jesus nos disse para agir assim é pelo fato de o nosso caráter ser mais importante para Deus que as boas coisas que nós temos em nossas vidas. Então Deus se importa com o nosso caráter, porque o nosso caráter é forjado no caráter dele. Se mostrarmos esse tipo de amor para as pessoas que são contra nós, mostraremos o coração e o caráter de Deus. Olha que coisa incrível. Por que nós fomos criados? Nós fomos criados para manifestar o amor de Deus. Como é que você comunica amor para uma pessoa sem usar seu corpo? Como você vai comunicar amor? Então, para comunicar o amor que ele tinha por nós, assim ele nos criou, para poder transbordar esse amor, para que ele pudesse compartilhar esse amor. E quando ele diz aqui que quando a razão pelo qual Jesus nos disse para agir assim é pelo fato de o nosso caráter ser mais importante para Deus que as boas coisas que nós temos em nossas vidas. Se mostrarmos esse tipo de amor para as pessoas que são contra nós, mostraremos o coração e o caráter de Deus. Nossa, isso aqui para mim é incrível. No verso 45, Jesus conclui: ande nesse tipo de amor para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus quer que mostremos sua própria natureza ao mundo que nos odeia. Deus quer que o mundo veja através das nossas vidas que somos de fato filhos dele. E verdadeiros filhos mostram a natureza de seu pai. Não tem essa questão, se você é mãe ou pai, geralmente quando você vai na casa de alguém e mostra o filho, parece com o pai, parece com a mãe. É isso que ele quer dizer. Quando a gente se permite seguir isso, as pessoas vão reconhecer em nós a identidade, o caráter do nosso pai. Isso é muito poderoso. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando éramos contra Ele. Ele quer que nós mostremos o mesmo caráter e coração que Ele mostrou para com todas as pessoas. Quando amamos ao máximo, especialmente a todos os que são contra nós, os que nos odeiam e os que nos usam, verdadeiramente mostramos a natureza de nosso Pai que está no céu. Às vezes, temos a ideia de que Deus ama aquelas pessoas que merecem o amor dele. Por causa desse entendimento errado, muitos cristãos nunca têm a certeza de que são amados por Deus.
porque nunca sentem que merecem o amor dele. São pessoas que constantemente tentam fazer boas obras para receberem o amor do Pai. Isso se torna um ciclo vicioso. Então, eu falei aqui uns dias aqui, acho que foi num encontro. Bom dia, Kellen, de que Deus não tá nem aí para o que a gente faz. Ele não tá nem aí para o que você faz. Ele só quer que você se sinta amado, que você acesse o amor que ele já criou, porque ele te criou para o amor. Então, às vezes a gente tenta querer encontrar esse amor fazendo coisas o tempo todo. E nada disso ele quer de nós. Ele só quer que a gente sinta e nos merecer e que possa nos sentir merecedores desse amor. São pessoas que constantemente tentam fazer boas obras para receber o amor do Pai. Isso se torna um ciclo vicioso, porque todas as vezes que falhamos, sentimos e cremos que por causa de nossa falha, Deus deixou de nos amar. Olha para isso. Então não importa, minha amiga, não importa, meu amigo, se você errou, se você falhou, ele não tá nem aí para isso. Ele quer que você volte para o amor. Ele quer que você volte a acessar esse amor que ele já deixou para nós. Que nós somos o símbolo do amor. Se nós temos essa atitude, também amaremos somente as pessoas que julgamos merecerem o nosso amor. Olha para isso. Mas Jesus nos advertiu para não sermos assim. Recentemente, ao pregar em uma igreja, senti que a unção e a presença de Deus estavam muito fortes. As pessoas me diziam: "Ó, pastor Reinhard, eu te amo tanto." Depois de 2 dias ministrando naquela igreja, falei de púlpito: "Vocês continuam dizendo a mim que me amam, e eu aprecio isso, mas vocês não terão recompensa por isso. Porque Jesus disse em Mateus 5:46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se quisermos receber recompensa de nosso Pai que está no céu, precisamos amar como Ele manda. Ele amou aqueles que não mereciam o seu amor. Há alguns anos morri, fui para o céu. E quando estava lá, Jesus olhou dentro dos meus olhos. Nossa, eu sonho com isso. Seu profundo amor por mim foi completamente irresistível. Nessa experiência celestial, Cristo deixou claro para mim que Ele ama cada pecador, independente de quão maldosos eles sejam ou quão afundados estejam em seus pecados. Ele os ama tão apaixonadamente quanto Ele nos ama. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e passem a eternidade com Ele. Mas se acreditamos que Deus somente ama aqueles que merecem seu amor, então amaremos somente aqueles a quem sentimos ou julgamos merecer o nosso amor. Um minuto de silêncio para digerir essa leitura agora. Uau! E não mostraremos assim a verdadeira natureza do amor ágape. No versículo 48, Jesus continua dizendo: assim sendo, seja vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeito não é sem erro, preste atenção. O contexto desse versículo não trata do viver a vida em perfeição e sem pecado, mas fala sobre amar todas as pessoas, especialmente os nossos inimigos. Porque Deus, em sua perfeição, ama todas as pessoas. Jesus disse que deveríamos fazer de tudo para aprendermos a andar no perfeito amor de Deus. Quando fizermos isso, refletiremos o perfeito caráter do Pai. Se aprendemos a viver deste modo,
não apenas nossa vida na terra será muito melhor, mas colheremos uma grande e eterna recompensa. Porque Jesus disse, em outras palavras, que se amarmos aqueles que são contra nós, teremos recompensa do nosso Pai que está no céu. Nós temos que mudar nossa mente para não vivermos por uma recompensa terrena, mas por uma recompensa eterna. Se nós somente amarmos aqueles que nos amam, nossa recompensa será o amor que receberemos das pessoas. Mas não iremos receber nenhuma recompensa eterna. Nossa natureza humana sempre deseja amar aqueles que nos amam. Mas a natureza de Deus em nós irá amar todas as pessoas que não são amáveis e que não merecem o nosso amor. Recentemente, ouvi 2 histórias sobre o amor ágape. Ambas as histórias aconteceram na Índia. Na primeira história, um homem se converteu ao cristianismo e, por ter se tornado cristão, foi perseguido pelo seu próprio povo. Esse homem era fazendeiro e os hindus queimaram todas as suas plantações, que eram o seu sustento. Alguns cristãos se mobilizaram, coletaram dinheiro e ofertaram para esse homem a quantia arrecadada. Ainda disseram-lhe que tinham dinheiro suficiente para contratarem um advogado e processarem as pessoas que lhe haviam feito mal, podendo assim reaver os seus direitos legais. Esse homem, porém, respondeu: eu me converti do hinduísmo para o cristianismo. Agora tenho aprendido de Cristo a amar meus inimigos e os perdoar. Perdoei os meus inimigos, como posso processá-los agora e lutar pelos meus direitos? Foi então que ele devolveu o dinheiro àqueles cristãos. Hoje vemos muito ódio entre cristãos e muçulmanos em tantas nações deste mundo. Eles continuam retaliando, em vez de amar e perdoar um ao outro, dando continuidade ao ciclo de violência. Eu estou sentindo aqui uma coisa, se alguém aqui nessa live tem tempo que não fala com um irmão, tem tempo que não fala com um pai, tem tempo que não fala com a mãe, um tio, um amigo, um colega, alguém. Abra o seu coração para isso que a gente está lendo hoje. Para a gente amar os nossos inimigos, assim como Deus ama os justos e os injustos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não distingue, ele dá chuva para todos nós, porque ele nos ama. Até aqueles que são contra ele, ele ama. E quando a gente ama essas pessoas, a gente reflete o caráter do nosso Pai. Então, se você é uma dessas pessoas, abra o seu coração hoje. Bom dia, mãe! Abra o seu coração hoje e libera o perdão para essas pessoas. Quando você libera o perdão para alguém que te fez mal, que te magoou, alguém que te decepcionou, você está se liberando dessa pessoa para poder amá-la e não guardar mágoas dela. Então, se você tem essa situação, abra o seu coração. Abra o seu coração. Então, vamos continuar aqui. Hoje vemos, já li essa parte. A segunda história que li tocou meu coração profundamente, especialmente por causa do tempo em que vivemos. Deixa eu contar uma história para vocês, só parando aqui. Eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa. E uma das principais mágoas que eu guardava era do meu padrasto. Ele não está aqui nessa live, mas posso até que ele entre. Ele hoje gosta de me ouvir. Então, eu tinha muitos conflitos com ele porque eu associava os comportamentos dele à imagem do meu pai, que teve um comportamento muito opressor. E aquilo, no meu emocional, aquilo me prejudicava. Até eu olhar para ele com esse olhar de compaixão, de entender que ele teve uma história. Eu fui entender a história dele. Comecei a fazer perguntas sobre a história dele. Então eu vi que ele não teve amor do pai, que ele não teve amor da mãe. E a gente só dá o que a gente tem.
Então eu passei a olhar para ele de uma forma diferente. Enquanto eu olhava para ele só como mais um inimigo, como uma pessoa que me odiava, uma pessoa que gostava de criticar, só com palavras e pensamentos negativos, era isso que eu via nele. Quando eu mudei meu pensamento para ele e abri o meu coração para amá-lo do jeito que ele é, eu consegui me aproximar, eu consegui entender a história, eu consegui entender por que ele era daquele jeito. E eu consegui amá-lo do jeito que ele é, sem exigir que ele entre no meu padrão, sem exigir que ele seja como eu sou. E com isso, gerou cura tanto para mim, eu acredito que deve ter gerado cura para ele. Hoje a gente se conversa, hoje eu faço uma chamada de vídeo, falo com ele, ele fala comigo, eu olho no olho dele, e eu tenho certeza que hoje ele se sente amado, coisa que ele não se sentia antes. Então, da mesma forma pode acontecer, pode estar na sua família pessoas próximas de você, que você está nessa situação que não fala há anos, ou há dias, ou há meses, ou está guardando coisas no seu coração. Perdoe. Então vamos lá. A segunda história que li tocou meu coração profundamente, especialmente por causa do tempo em que vivemos. Essa história aconteceu em uma escola na Índia. Um garoto foi à escola e seu almoço foi roubado. Nossa! Quando ele disse ao professor o que havia acontecido, o professor investigou e encontrou o garoto que havia pego o almoço do colega. Era um menino muito pobre que sofria por causa de uma deficiência na coluna. Naquela época, a região na Índia em que essa história aconteceu adotava punição física nas escolas, o que era prática moral e aceitável. Por isso, o garoto que roubou o almoço receberia chibatadas em suas costas nuas, e essas seriam dadas com uma vara. O professor disse ao ladrão: retire seu casaco, mas o pobre menino não queria retirá-lo, pois estava constrangido por causa de sua deficiência. Então o garoto que teve o almoço roubado fez a seguinte pergunta ao professor: há uma regra que proíbe alguém ser punido no lugar do outro? Nossa, minha gente, que isso? Esse livro tá mexendo comigo. O professor respondeu: eu não sei se existe essa regra. Surpreendentemente, o garoto que teve o almoço roubado foi à frente da sala, retirou sua blusa e camiseta e disse ao professor: por favor, bata-me com essa vara. Eu quero tomar a punição dele. Por causa dessa demonstração de amor, o garoto que havia roubado o almoço se tornou um cristão. E posteriormente um pastor pregador do evangelho. Veja que o amor nunca falha. Enquanto li essa história, fui profundamente tocado e perguntei a mim mesmo: quantos mais pregadores do evangelho teríamos hoje se todo cristão sempre tentasse andar em perfeito amor? Milhares. Ainda me fiz outra pergunta: será que perdi oportunidades como essa? Estou convencido de que quero ser conhecido pelo meu amor e não pelos meus dons. Hoje, infelizmente, as pessoas me conhecem somente pelos meus dons e pela minha unção. Graças a Deus por isso, pois por causa do modo maravilhoso que Deus tem me usado, tenho viajado para muitas nações. Todavia, muitas vezes oro ao Senhor: quando eu estiver diante de ti, não quero ser conhecido pelos meus dons, mas pelo meu modo como tenho amado. Uau! Gente, que leitura foi essa? Sabe que quando, nessa parte que o menino foi para frente e se ofereceu para apanhar no lugar do colega que tinha roubado o seu próprio almoço, sabe o que eu pensei? No que Jesus fez. Foi isso que ele fez. Ele disse: ok, aqui é todo mundo pecador, tem que estar oferecendo sacrifício, tem que fazer holocausto, então eu me ofereço. Eu me ofereço para pegar esses pecados, lavar o pecado dessas pessoas. E eu me ofereço
para eliminar o trono da morte que está na mão do diabo. Foi isso que ele fez. Ele fez o que esse menino fez. Ele foi para frente e ele se ofereceu, ele sacrificou por todos nós, por amor a nós. Por mim acaba aqui essa live, que eu estou mexendo. Ai, que leitura. Eu espero que essa leitura tenha tocado o seu coração da mesma forma que tocou o meu. Não da mesma forma que seria um padrão, porque nós somos tocados de forma diferente. Mas que tenha tocado o seu coração. Tudo que a gente falou aqui, que tenha tocado no seu coração também. E amanhã nós vamos falar sobre criados à imagem do amor. É o capítulo de amanhã. Muito obrigada a todos que entrou, participou, que aqui transitou, que deu uma passada aqui muito forte, né, Fabinha? Verdade. Tá? Ontem eu não fiz live porque eu tava com a energia para baixo, então eu não entrei. E aí foi quando eu me conectei de novo nesse amor e decidi não querer sair desse acesso. Ele já nos abençoou grandemente, pode ter certeza. Então, amanhã a gente se vê. Quem tiver alguma pergunta, manda lá no direct, que eu vou responder com muito carinho, tá bom? E se você quer realmente me agradecer, se você sente uma gratidão por eu estar compartilhando isso com você, compartilhe isso com uma pessoa hoje. Compartilhe o que você sentiu, compartilhe o que você ouviu aqui com alguém. Porque a nossa missão é compartilhar, é levar para outras pessoas aquilo que a gente aprende. Então, se você se sente grato por eu estar dedicando essa energia aqui para você, de estar fluindo essa energia, de compartilhar essa leitura, compartilhe com alguém, porque esse alguém pode estar precisando ouvir o que você ouviu aqui hoje, tá bom? Tenha um excelente dia, que seu dia seja assim, extraordinário e que nada é comparado ao amor que Ele tem por nós. Acesse esse amor hoje. Eu desejo que o Espírito Santo te toque no teu coração, te faça sentir-se amada e amado, assim como você é. Que você sinta um amor, aquele amor que flui, aquele amor que constrange, aquele amor avassalador, aquele amor que te persegue, que nos persegue. É isso que eu desejo que você sinta hoje, nesse dia, tá bom? Um beijo no seu coração. Se quiser fazer uma pergunta, faz lá no direct que eu vou responder, tá? E amanhã a gente se vê. Eu prometo que eu vou dar o meu máximo para não desistir dessas lives, porque é desafiador. Mas eu preciso compartilhar esse amor com vocês. Não tem como segurar isso. Um beijo.